bom dia para você que está nos assistindo pela tela da TV ou no celular, pelo YouTube. Que bom começar mais um Agrofag com a sua presença aqui conosco. Professor Celso, bom dia, como vai, senhor? Tudo bem, bom dia, Antoniela, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa programação. Então vamos ver quais são as notícias desse domingo, dia 9 de junho. Começou a colheita do milho safrinha no Paraná. A falta de chuva prejudicou as lavouras e o estado vai colher menos do que era previsto. Produtores investem em genética de ovinos e caprinos. 2 propriedades na região oeste do estado criam matrizes para a reprodução. Tem dicas sobre o cultivo de plantas medicinais que podem render um chá delicioso. No Agrofag pelo Brasil, agricultores perguntam sobre o plantio de palmito pupunha e do lúpulo. E nossos parceiros especialistas respondem. Vejam só essa plantação de mamão formosa. Para você ter uma ideia, um pé desse aqui, de mamão formosa, ele produz em média 50 quilos mais ou menos por pé. Um fruto desse é em média 1,5 kg a 2 kg. O produtor de Rondônia decidiu investir na produção dessa fruta. Nosso objetivo é produzir em torno aí de 30 a 40 toneladas de mamão por semana. Prepare-se para conhecer as galinhas mais charmosas do Brasil. Elas são consideradas ornamentais e criadas em uma cidade no interior de Santa Catarina. Professor Celso, a gente abre essa edição do Agrofag falando sobre uma atividade que não tem muita tradição aqui no Paraná, né? Que é a ovinocultura. A ovinocultura não tem muita tradição, talvez porque nós temos a tradição aqui do suíno, do bovino, das grandes commodities, né, assim, né, e das aves, né, mas na região aqui não. Mas é um nicho econômico muito importante. Realmente, é muito importante. A gente trouxe aqui alguns dados, né, que são demonstrados aí pelo IBGE, levantados em 2022. No Brasil, são 21.500.000 cabeças de ovinos. E a gente também levantou aqui em relação aos estados, né, esses dados aí. Na Bahia, o Nordeste, inclusive, lidera, né, a produção desses animais. Olha só, o estado da Bahia lidera com 4.600.000 cabeças. Em seguida, em Pernambuco, com 3,5 milhões. E o Rio Grande do Sul, 3.300.000 cabeças. E o estado do Paraná, olha só, apenas 550.000 cabeças. A gente vê a diferença aí, pouco, né? Talvez o estilo regional, cultural, né? Os outros estados já são mais assim, preferem mais a ovinocultura, né? E a região sul nossa é um pouquinho mais, bem abaixo, né? Pois é. É questão de tradição, de cultura. É uma questão regional. Realmente. E olhando para esse cenário de pouca tradição no estado da criação de ovelhas, tem produtores que enxergam nesse mercado uma oportunidade. Nós vamos mostrar agora 2 propriedades aqui na região oeste, onde os investimentos são na qualidade genética dos animais para venda de matrizes. Em Marechal Cândido Rondon, Charles encontrou na ovinocultura uma oportunidade para unir seu gosto por animais a uma atividade rentável. Sempre gostei de animais, apesar de só ter vindo morar no sítio em 2018. E a ovelha era algo que, pelo pequeno espaço que tínhamos, era algo que era viável. Então acabamos por comprar algumas ovelhas mestiças e aí lá no ano 2020, mais ou menos, começamos com alguns animais da raça Dorper, 5, 6 animais, e aí fomos entendendo a viabilidade da raça também, os benefícios dela, e aí fomos tomando gosto e aí evoluindo em relação a isso, e ainda estamos nessa evolução, buscando cada dia aprender, melhorar e ter animais de maior qualidade. A raça Dorper, vinda da África do Sul, se adaptou bem ao Brasil, sendo criada em todo o território nacional. Charles não visa a produção de carne, mas sim o fornecimento de matrizes para outros criadores. Ele destaca a importância do manejo adequado e da genética apurada para o sucesso na criação. Uma raça que se adapta facilmente e falando, a principal finalidade é a questão da carne, até porque ela tem uma precocidade muito grande em relação a isso
em 150, 180 dias se busca animais com 20, 22 quilos. Então essa é a principal finalidade do Dorper. No caso nosso, nós não visamos a carne, nós visamos sim a genética e procurar fornecer animais, entregar animais que vão dar esse resultado para pessoas que tenham outras cabanhas e assim poder ter um resultado melhor com a ovelha. O manejo dos ovinos na propriedade de Charles inclui piquetes rotacionados, que ajudam a preservar o solo e a vegetação, além de fornecer uma alimentação natural aos animais. Os ovinos recebem uma dieta suplementar com rações balanceadas, essenciais para o desenvolvimento saudável. A alimentação ela funciona da seguinte maneira. Tem alguns animais que nós mantemos só confinados, mas a grande maioria do nosso plantel, ele recebe uma média de 400 gramas de ração de manhã, ele é solto a pasto o dia todo e ele retorna à noite para receber mais um pouco de ração. 400 gramas é o dia todo, entendeu? Essa oferta de ração que ele tem durante um dia. Então ele recebe uma parte pela manhã, sai a pasto, volta, recebe mais 200 gramas, que seja a metade, e ele vai pernoitar no galpão. Tá? E aí, no outro dia de manhã, reinicia o processo. De acordo com o produtor, o preço de uma matriz varia de acordo com a forma como é comercializada, já que no mercado tem animais registrados ou sem documentação. Hoje existem animais a partir de R$3.000, animais registrados, confirmados. Existe também um animal sem documento, que você vai encontrar a partir de R$1.500. Mas é um animal que vai ter o mesmo custo de qualquer tipo de ovelha. Tá? Então, é um animal que ele não tem, se seguir o manejo correto, ele não é um animal que vai adoecer tão fácil, é um animal que tem uma resistência muito boa a verminose também. Tá? Então, grande parte do segredo da ovelha está relacionado ao manejo. Já em Nova Santa Rosa, a cerca de 20 quilômetros de Marechal Cândido Rondon, esta outra propriedade investe na criação de ovinos e caprinos. O foco também é na venda de matrizes. Os caprinos são da raça Boer e as ovelhas da raça Texel. O produtor Sami Guimarães explica que as raças foram escolhidas por suas características produtivas. Então, isso aqui é a raça Texel, raça ovina. Uma raça que já está no Brasil há mais de 50 anos. Aqui no sul do país, principalmente, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é uma raça predominante. Aqui no Paraná, a gente apostou na raça por ser uma raça extremamente precoce, carcaceira, né? Esse aqui é um animal de competição, então é um animal que ele já trabalha e já fica num score corporal acima do normal, né? Não é um animal mantido em baia. Esse aqui é um exemplar da raça Boer, uma raça caprina, um animal jovem de 6 meses, mas vem se destacando no nosso processo de seleção. Também uma raça extremamente carcaceira, vocês podem ver com 6 meses de idade, já passando fácil dos 50 quilos. É uma raça originária da África do Sul, também já está no Brasil há mais de 50 anos. O ciclo produtivo dos ovinos e caprinos se inicia com a gestação, que dura cerca de 5 meses, seguindo pelo período de formação dos filhotes até a separação após 90 a 120 dias. Aqui então são nossas instalações para maternidade, é o primeiro ciclo de vida dos filhotes e a fase final do processo de prenhez da mãe. Nessa fase aqui nós tiramos os animais do pasto, trazemos as mães para cá em duplas ou em trios, e aqui elas ficam até parir e até apartar os animais, com faixa de 90 a 120 dias. Tá? A partir dos 60 dias de parida, elas já voltam para o pasto, para voltar para um sistema extensivo, redução de custo e também tornar o animal um pouquinho mais rústico. Aqui vocês vão ver a turma que já está parida,
Aqui tem filhotes de 45 dias a 90 dias, a 60 dias de vida. Nessa fase de vida eles já ficam separados da mãe durante o período da manhã, já começam a ter uma ração específica para crescimento, ter acesso ao volumoso, feno. Os animais estão marcados porque ainda não foram tatuados, né? A partir dos 90 dias de vida, o inspetor da raça vem até aqui, inspeciona os animais, faz uma seleção e faz a tatuagem nos animais que vão ser registrados. Na propriedade, com 5 hectares, são criados 140 animais, sendo 75% caprinos. A propriedade é uma propriedade qualificada como pequena, são 5 hectares, né? Nós trabalhamos com sistema de pastagem extensiva para as matrizes, 100% a pasto, volto só para dormir no estábulo. E também dividimos a propriedade para produção de comida. Então fazemos silagem de milho, capiaçu também temos uma boa área de capiaçu, investindo em maneiras, né, de aumentar a produção de comida numa área pequena. Além da criação de ovinos e caprinos, o Sami e o Charles têm em comum o fato de fazerem parte de um programa do Sebrae, que oferece suporte técnico e consultoria especializada. É o Sebrae Tech, que proporciona acesso a especialistas que ajudam a aprimorar práticas de manejo, nutrição e reprodução. O Gustavo é médico veterinário e presta assistência aos 2 produtores. O produtor contrata através do Sebrae esse programa e aí são visitas mensais que a gente vem na propriedade e atende toda a parte sanitária, reprodutiva, nutricional dos animais. Hoje, principalmente nessas raças, quais são os principais cuidados? Basicamente é cuidar da sanidade, que é a base de tudo, um animal saudável, e a nutrição, que também é a base para desenvolver um animal que tenha um bom desempenho zootécnico, um bom ganho de peso, seja um animal bem apresentável para apresentar numa feira. Basicamente são esses cuidados nutricionais e sanitários. E aí, em decorrência disso, a gente cuida também da reprodução, está sempre monitorando a reprodução para ter um bom desempenho, olhando no ponto de vista também econômico da propriedade, que a reprodução ela impacta diretamente nesse resultado aí. Charles ressalta a importância de crescer gradualmente e de forma organizada, evitando grandes investimentos iniciais. O conhecimento adquirido com o tempo é fundamental para o sucesso na atividade. A primeira dica que eu dou é de ir conforme pode. Não adianta a pessoa falar assim, vou iniciar na ovinocultura, vou iniciar com 100 animais, 200 animais ou 30 animais. Ou seja, a pessoa tem um espaço, se ela puder iniciar com 3 animais, excelente, com 5 animais, excelente, e comece devagar para ir aprendendo junto com as ovelhas. Existe muito material na internet aí que funciona, existem muitos criadores que se ajudam, esse é um mercado muito comprometido e tem muito auxílio de produtor. Vai mandar uma mensagem pedindo uma situação que está acontecendo com o ovino ou contra o ovino, todos se ajudam. Que bacana, né, professor? Tá aí um exemplo de produtores que se organizaram para ter aí sucesso, né, nessa atividade. Isso é muito importante, né? Os agricultores se organizaram, estão adquirindo conhecimento. Nós vimos no VT ali como fazer o manejo, a parte de nutrição, a genética. Tudo isso é muito importante no processo para você ter sucesso, certo? Aliado a uma paixão da criação também de ovinos, né? Tem tudo para dar certo. Mas nós vamos ressaltar o seguinte, ele salientou muito bem ali que ele tem uma consultoria, o Sebrae. Então, veja bem, eles estão fazendo tudo planejado. E também ficou bem claro ali que não se deve se lançar assim com o máximo que você pode. Começa devagar, vai criando conhecimento, vai absorvendo o que a consultoria deu. O Sebrae é muito importante para isso. E após isso daí, sim, você tem uma grande chance de ter sucesso e aí você aumenta o plantel, né? Então, tudo aliado, genética, todos os manejos, mais uma consultoria é muito importante. É isso mesmo, com planejamento, né, para ter ainda mais sucesso aí na criação. Muito bem. Professor, agora está na hora da gente dar um passeio pelo Brasil. A Agrofag pelo Brasil? Vamos lá. Bora lá.
Então vamos lá, né? A primeira pergunta vem de Guarapuava, na região central do Paraná. O Ricardo, que assistiu uma reportagem aqui no Agrofag, mostrando a produção de pupunha em São Miguel do Iguaçu, mandou uma pergunta pra gente lá no canal no YouTube. Vamos ver o que ele diz então. Olha só. Boa tarde. Você acha que, no caso, o palmito pupunha produz em Guarapuava, cidade gelada, em certo período? Então, Ricardo, quem traz a resposta para sua pergunta é o Emiliano, agrônomo da Embrapa Florestas. Vamos ver o que ele diz. Olá pessoal, a todos os telespectadores da Agrofag. Meu nome é Emiliano Santa Rosa, eu sou engenheiro agrônomo da Embrapa Florestas e hoje nós vamos tirar a dúvida do senhor Ricardo. O palmito pupunha, ele é cultivado principalmente na região do litoral do Paraná, tá? Porque ele tem certas exigências em termos de clima e solo que são características para essa cultura. A pupunha prefere climas mais quentes, tá? Com temperatura anual acima de 20 graus, tá? E prefere também climas onde a gente tenha chuvas bem distribuídas ao longo do ano, acima de 2.000 milímetros anuais. Então a região do litoral do Paraná, nos municípios de Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, por exemplo, Paranaguá, são os municípios mais adequados para o seu plantio. Tá? A região norte do Paraná, onde a gente tem um clima mais quente, também é adequada para o plantio desde que tenha um sistema de irrigação. Já na região de Guarapuava, que é uma região um pouco mais fria, né, a pupunha ela apresenta uma certa restrição de cultivo porque ela não tolera geadas. Então, quando tem geada, essa planta pode ter mortalidades, né, no plantio que podem afetar a cultura e ela não vai ter um adequado crescimento em função das baixas temperaturas. Então, nós sempre recomendamos que os produtores procurem, né, a assistência técnica, extensão rural, tá, do seu município, para procurar quais são as melhores espécies que podem ser cultivadas em sua região, de acordo com o zoneamento climático para cada cultura, tá ok? Então nós esperamos ter ajudado vocês nessa resposta e deixamos a Embrapa à disposição para maiores dúvidas. Muito bem, ótimas informações. Obrigada, Emiliano. Dúvida esclarecida. E agora a gente vai ver outra pergunta que vem lá de Minas Gerais, das margens do Rio São Francisco. O Renério Fernandes assistiu uma reportagem que fizemos sobre a produção de lúpulo em Palotina, no oeste do Paraná. Ele perguntou assim para a gente, olha só. É possível ser cultivado no norte de Minas Gerais, mais precisamente às margens do Rio São Francisco? Então, Renério, quem traz a resposta é o Alessandro Sato, que é professor da Universidade Federal do Paraná, do campus de Palotina, especialista em lúpulo. Veja só. Bom dia, tudo bem? Então, respondendo a dúvida do seu Renério, né, na agronomia a gente sempre fala que tudo depende, né? Mas assim, a princípio, na parte agronômica, não teria problema nenhum para o cultivo do lúpulo aí na região de Minas Gerais. Tá? É uma planta que tolera bem temperaturas mais altas e o solo arenoso também não seria problema, né? Claro que a gente teria que fazer a adubação correta, a suplementação da iluminação, mas com o uso dessas técnicas agronômicas aí, com certeza a gente consegue ter produção de lúpulo aí na região de Minas, sim. Tá bom? Um abraço. É isso aí, a gente agradece ao Sato, sempre parceiro aqui do Agrofag. E se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela. É o 45-3321-3970. Se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe conosco. Com o inverno chegando, quem não gosta de tomar um bom chá, não é? A Isa tem dicas sobre como cultivar plantas medicinais que podem ser usadas nessa bebida tão deliciosa. Olha só. O chá é uma bebida milenar apreciada em todo o mundo. No inverno, os chás ganham destaque por suas propriedades aquecedoras e medicinais e também pelo sabor, é claro. No Brasil, diferentes variedades são cultivadas para a produção de chás no inverno. E buscamos plantas que não só ofereçam sabor, mas também benefícios terapêuticos. As opções incluem camomila, hortelã, cidreira, menta, alecrim, erva doce e canela. O cultivo do chá de inverno pode ser feito aí na sua casa.
e o consumo pode ser in natura ou processado. O ideal é o transplante de mudas, aquelas que compramos em casa agropecuária. O espaçamento do transplante indicado é de 20 centímetros entre plantas, com uma irrigação diária. O momento mais delicado do processo é a colheita das folhas. Para o consumo in natura, selecione as folhas, de preferência as mais jovens, que são ricas em sabor e nutrientes. Priorize também a colheita nas primeiras horas da manhã, quando o teor de umidade das folhas está mais alto. Você pode consumir as folhas secas realizando esse processo em casa de forma mais simples. Basta colher as folhas em maior quantidade, lavá-las e secar com papel toalha. Espalhe as folhas em uma camada única sobre um pano limpo e espere até que elas fiquem murchas na sombra por aproximadamente 24 horas. Depois, coloque as folhas em uma bandeja ou assadeira. Deixe-as em um local bem ventilado, seco e protegido da luz direta do sol. Mexa as folhas algumas vezes por dia para garantir uma secagem uniforme. Este método pode levar até uma semana, dependendo da umidade do ar e do tamanho das folhas. Depois de secas, elas podem ser trituradas com a mão e armazenadas por até 6 meses. Os chás de inverno são especiais não só pelo sabor, mas também pelas suas propriedades medicinais, que são relaxantes, anti-inflamatórios, descongestionantes, digestivo, imunológico e expectorante. Não deixe de nos acompanhar no @agrofag e conferir os destaques diários por lá. Nos vemos na semana que vem e até mais. Professor Celso, agora vamos dar uma olhada nessa imagem aqui na tela. Olha só, é uma fiscalização da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que eles estão vistoriando, então, a entrada de máquinas agrícolas. E essa é uma ação para evitar a entrada de pragas e plantas daninhas vindas de outros estados. É uma ação muito importante, porque hoje, com terceirização dos serviços, né, o pessoal sai de uma região e vai colher em outra região. Ela pode levar muitos problemas para outra região. Então, é muito importante isso que eles fazem. Pois é, a ADAPAR publicou uma portaria determinando essa ação nos pontos de fronteira do Paraná, com os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Olha o que diz a portaria, então. Permitir a entrada de máquinas, implementos agrícolas e seus veículos transportadores no estado do Paraná somente se todas as suas partes internas e externas estiverem livres de solo e de resíduos vegetais. E nós recebemos um vídeo do engenheiro agrônomo da ADAPAR, o Marcílio Araújo, reforçando que os produtores devem ficar atentos. Ressalta-se a importância do agricultor tomar cuidado com a questão de máquinas agrícolas. Por quê? Porque as máquinas são o principal meio de disseminação de plantas invasoras de difícil controle. Entre essas plantas, nós podemos ressaltar, né, o Amaranthus palmeri, que é um dos principais problemas, mas tem outros, tem plantas pé de galinha, tem a buva, tem N outras plantas invasoras que aumentam o custo de produção ao produtor e há necessidade de muito cuidado. E um desses cuidados diz respeito ao transporte e disseminação de sementes por máquinas agrícolas. Então, as barreiras hoje da ADAPAR estão fazendo uma inspeção dessas máquinas. Os fiscais foram treinados pelo Senar Paraná para fazer essas inspeções. Então, o agricultor deve ter uma consciência para a limpeza dessas máquinas, visando evitar a introdução de problemas em suas lavouras. Então, há necessidade assim, de muita conscientização e cuidados, né, nessa contratação de máquinas, quando é o caso, e mesmo no transporte da sua máquina de uma propriedade para outra. Então a limpeza é fundamental e a portaria 129 vem de encontro a esses objetivos também, visando a prevenção de introdução de plantas invasoras de difícil controle. Muito bem, obrigada Marcílio pelas informações. E segundo a assessoria de comunicação da ADAPAR, a multa para quem não respeitar essa medida pode ser superior a R$6 mil. Então, professor Celso, é hora de reforçar a consciência agora, né? É muito importante isso aí, né? Veja bem, o que acontece? Com a prestação de serviço, ou o próprio agricultor com seu maquinário que sai daqui e vai para outra região, ele tem grande chance de levar doenças, pragas, né, para outra área. Quer dizer, é necessário limpar sim, é necessário limpar sua máquina, tirar os restos de solo, tirar os restos vegetais e transportar isso aí. O que acontece? Se você vai com essa máquina ou com o seu maquinário para outra região,
é muito fácil você transportar pragas ou doenças que você não tem de um lugar para outro. Um exemplo é o Amaranthus palmeri, um caruru gigante que ele sozinho ele produz aproximadamente 10 mil a 1 milhão de semente. Imagina uma praga dessa ser disseminada em outra área. É muito perigoso. Então essa portaria que tem aqui no Paraná, ela deveria ter em todos os estados. Um outro exemplo bem clássico é um nematóide. Nematóide você transporta facilmente pelo resto de solos que está na sua máquina. Não só entre estado, como na própria propriedade. Às vezes você tem um talhão lá que tem nematóide e outro talhão que não tem nematóide. Se você não fizer limpeza, você vai estar transportando, alastrando, assim, ou disseminando o nematóide na sua área. Então a limpeza de máquina é um fator importante para você evitar que pragas, doenças são transmitidas para outras áreas. Vamos lembrar o seguinte, você presta serviço, você sai aqui de uma terra aqui, certo, do Paraná, vai para Sinop, vai lá para Sapezal. Ora, alguma doença ou alguma planta daninha você pode transportar daqui para lá se você não fizer limpeza. Então esse cuidado é essencial. E essas portarias vêm justamente prevenir isso, evitar que isso aconteça. Ou seja, uma boa limpeza da máquina, com certeza você vai evitar essa disseminação de pragas e doenças. Nós vamos assistir agora a uma reportagem sobre o cultivo de mamão formosa. Ela foi produzida pelos nossos colegas do Sistema Gurgax de Comunicação lá em Rondônia. Vejam que história bacana do Gustavo Gonçalves, que é engenheiro agrônomo e está investindo no plantio dessa fruta em uma área bem pertinho de Porto Velho. Dá uma olhada. O agrônomo Gustavo Gonçalves veio do estado de Minas Gerais em 2019 com um sonho de criança: cultivar a terra. Gustavo é uma pessoa empreendedora, com uma visão de negócio bem afinada. Arrendou uma propriedade de 40 alqueires, a cerca de 12 quilômetros de Porto Velho. Gustavo estava me contando a história dele, que chegou aqui em Rondônia tem pouco tempo, né? Mas você aprendeu desde cedo, né, Gustavo? Desde cedo. A terra é dinheiro. E espaço vazio de terra é prejuízo. Exatamente. A gente sempre vem cumprindo aí o papel social da terra, que é produzir. É o papel social. Você aprendeu com quem? Com meu pai, meus pais, né? Nós somos da agricultura familiar lá do norte de Minas Gerais, então já aprendemos, né? Gostar da terra, né? Gostar de plantas, né? E aí eu tive a oportunidade de um tempo mais tarde poder estudar. Formei em técnica agropecuária, depois em agronomia, engenheiro agrônomo. E aí aprendi a produzir usando as técnicas. A gente produzia do nosso jeito, ainda quando criança, né, adolescente. E aí depois eu aprendi a produzir com mais tecnologia, graças aos estudos aí. Com o conhecimento da área, Gustavo está usando técnicas de cultivo para preparar a terra. Investiu mais de R$250 mil e está com outros produtos em fase de experimento. A exemplo é essa plantação de mamão formosa, que dá gosto de ver. Por que você escolheu, Gustavo, o mamão e por que o formosa? Então, Pedro, o mamão formosa, né, é um mamão bem produtivo, né, de uma boa aceitação, né, e assim, é um mamão com uma boa adaptação para essa região. Uhum. E aí a gente, com base nisso, decidimos implantar. Né? Tá aí a lavoura, uhum, com uma boa produtividade perante as adversidades. Certo. E é isso. Nós estamos aí buscando aí a cada dia mais poder aumentar aí essas produções, né? Uhum. Essa região que nós estamos, de plantação de mamão formosa, é uma região de experimento, ou seja, tem 700 pés plantados em 5 hectares, mas a ideia do engenheiro agrônomo Gustavo é de chegar pelo menos a triplicar isso aqui, chegar a 15 hectares de plantação até o final desse ano. Para você ter uma ideia, um pé desse aqui, de mamão formosa, ele produz em média 50 quilos mais ou menos por pé. Um fruto desse é em média 1,5 kg a 2 kg. A qualidade desse produto foi necessário o Gustavo aplicar a correção do solo, fazer um trabalho diferenciado na terra. O mamão, ele é um produto muito caro, né? Hoje em dia aqui mesmo na região de Porto Velho, a maioria do que é produzido, mais de 50%, vem de fora, não é isso? Vem de fora, vem de outras regiões, né? Vem de
de outras regiões, e isso faz com que o produto chegue num valor bem elevado, às vezes dificultando até o consumo, né? Inacessibilizando, né? Para grande parte da população. Um desse aqui mesmo, aqui depois de pronto, maduro, ele vai dar o quê? Quase 2 quilos mais? É, em torno de 2 quilos mais ou menos. Uma mão desse vai custar quase R$30 ou mais. Quase R$30, comparado se fosse vindo de fora, né? De outras regiões. O nosso objetivo aqui é poder oferecer um produto com qualidade, sempre, e com preços mais justos, para que a maioria da população possa ter acesso a esse produto. Verdade. E esse aqui é um produto diferenciado, né? Porque você vê logo pelo tamanho do fruto, né? Não? Bem cuidado, né? Então, eu diria que logo a população vai ter acesso a produto de qualidade, né? Com mais acessibilidade aí. Qual é a tua produção no momento? Hoje, sim, essa aqui é uma área, digamos que é uma área protótipo, um experimento comercial, em torno aí de 700 plantas, que já está em fase de produção. Nós estamos colhendo aí por semana em torno aí de 500, 700 quilos por semana, mas já tem áreas plantadas em desenvolvimento, que o nosso objetivo, o projeto todo é totalizar 15 hectares de mamão, né, que vai somar aí aproximadamente aí, umas 25 mil plantas. Isso aí você vai começar a partir de quê? Setembro, mais ou menos? A partir de setembro já vão ter produções maiores, né? Nosso objetivo é produzir em torno aí de 30 a 40 toneladas de mamão por semana. Que interessante a história do Gustavo, né? E esses pés de mamão tão bonitos demais. É muito interessante, né? E você vê, né? Só a prática e só o conhecimento científico separados não funciona, né? A prática e conhecimento científico é essencial. Eu falo para os meus acadêmicos, aqui vocês estão tendo uma noção da parte científica. A prática vai estar lá no campo, né? Prática e parte científica junto, né? As duas atividades têm que estar alinhadas, né? Alinhadas. Com certeza. Alinhadas. Vamos conferir agora os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja, R$ 119,00. A saca do milho, R$ 51,00 e a saca do trigo, R$ 78,00. Depois do intervalo, vamos conferir como está a colheita do milho safrinha no Paraná. E veja só essas galinhas. Ainda nessa edição, você vai conhecer uma criação diferente de aves cheias de estilo. É já já. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. E agora nós vamos atualizar as notícias sobre o Rio Grande do Sul, que continua sofrendo os efeitos do maior desastre climático da história do Brasil. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Ronaldo Santini. Ele faz um balanço sobre os impactos dessa tragédia para o setor agropecuário. Acompanhe. Então, para saber mais sobre essas informações, a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, que está em um centro de contingência agora lá em Porto Alegre e vai falar com a nossa equipe. Seja bem-vindo, Ronaldo. A gente quer demonstrar também todo o nosso apoio à população gaúcha e a vocês também aí de toda a secretaria que está buscando agora trazer e atualizar esses dados. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Antoniela. É um prazer conversar contigo. Temos recebido muita solidariedade do Estado do Paraná, do governador Ratinho, do Ortigara, que era até poucos dias atrás o nosso secretário de Agricultura do município, do Natalino, que assumiu agora.
todos preocupados, imbuídos aí de nos auxiliar na recuperação do nosso estado. Certo, e a gente viu que nessa semana, então, esses dados foram contabilizados aí pela Emater, né, do Rio Grande do Sul, e 206 mil propriedades rurais, como vocês apresentam, foram afetadas diretamente, né, e 405 cidades, o que a gente tem acompanhado, o Brasil todo está vendo essa realidade. O que a gente pode destacar desse relatório, que já teve aí alguns dados, né, que foram aí parcialmente agora apresentados, eu queria que você destacasse, principalmente com foco na agricultura familiar, que é o que a Secretaria de Desenvolvimento Rural de vocês trabalha, né, Ronaldo? Nós temos aí um longo desafio pela frente agora, Antoniela, que é promover o restabelecimento da atividade econômica nessas propriedades. Nós temos a característica de ter aqui no Rio Grande do Sul uma diversificação muito grande de cultura nessas propriedades. Um processo que integra a cadeia produtiva leiteira, produção de alimentos, estufas de produção de fumo, muitas dessas culturas aí que foram extremamente prejudicadas do ponto de vista não só de perdas em solo, mas também em espaços de comercialização, em perdas em estoque, em recuperação da sua infraestrutura propriamente dita, com perdas de galpões e de várias outras estruturas. E a gente tem aí, nesse primeiro momento agora, a preocupação de fazer com que esses agricultores persistam na atividade. Nós tivemos em algumas propriedades rurais aí já o terceiro evento climático que dizimou completamente a propriedade. Isso em um período de um ano, o que acaba muitas vezes fazendo com que as famílias repensem, inclusive, a permanência nessas propriedades. Certo, e é uma situação muito difícil até, né, para retomar toda a produção, tanto pecuária quanto a produção da agricultura no geral. E o que vocês conseguem hoje já apresentar de levantamento em relação, por exemplo, à produção de grãos? O que a gente tem já desse impacto direto para arroz, soja e trigo, por exemplo? Olha, nós tivemos perdas aí muito mais no campo aí da soja, que era a cultura que ainda estava em processo de colheita. O arroz praticamente foi todo ele colhido, não havia mais muito em solo. Tivemos uma perda também no setor do milho, especialmente milho silagem, que é diretamente ligado à produção leiteira aqui do nosso estado e que agora precisa, de alguma forma, ser recuperado, e especialmente de solo. Um grande desafio aí é a recuperação desses 2.700.000 hectares aí que se apresenta neste relatório preliminar, que sofreram perdas por erosão, sofreram perdas por perda de camada de nutrientes em cima do solo, alguns deslizamentos que levaram toda a camada orgânica do solo e que será agora desafiador nesse próximo passo aí promover essa recuperação. Certo, em relação à pecuária, o que vocês podem destacar também? A pecuária teve prejuízo, sim, mas ele não foi tão significativo do ponto de vista das perdas. Muito mais o setor produtivo leiteiro acabou sofrendo por conta da interrupção das linhas de abastecimento, da energia em algumas propriedades que acabaram aí ficando impedidos de comercializar, de transportar, de alimentar os seus rebanhos, e que demandou um trabalho muito intenso aqui por parte do Departamento de Logística e Transportes aqui, para que fossem restabelecidas as rotas de abastecimento, que fossem criados caminhos alternativos para que o setor pudesse minimizar esses estragos. Em perdas efetivas de rebanho, nós tivemos aí um número de mais de 1.000 animais aí que foram perdidos em gado de corte, em gado de leite, mas, como eu disse, a maior perda que se deu mesmo foi na questão da camada de solo, que nós estamos agora imbuídos de recuperar. Em relação à produção nas agroindústrias familiares, né, você comentou em relação aí à produção leiteira, os barracões das agroindústrias familiares também, né, a gente viu imagens, a gente acompanhou, assim, né, todo esse cenário também, foi muito devastador. Sim, nós vimos num processo muito intenso aí de fortalecimento das agroindústrias na pequena propriedade, com espaços de comercialização em feiras, em eventos que também acabaram sendo suspensos, mas que a gente procurou minimizar com a medida que foi proposta e aceita pelo governo federal de abrir a possibilidade de comercializar os produtos aqui
com o selo estadual da fiscalização sanitária para todo o país. Isso permitiu que a gente pudesse levar o produto gaúcho, levar ao mercado consumidor esse produto com menos burocracia, com mais rapidez, para que a gente pudesse diminuir também esses prejuízos. Nós tivemos cerca de 200 agroindústrias aí que sofreram algum tipo de dano. Esse dano agora vai ser refinado, vai ser revisado pela Emater, vai ser visitada essas propriedades e ver de que forma a gente pode promover a recuperação desse setor. Certo. E para a gente finalizar, então, secretário, em relação agora às medidas nesse curto e médio prazo que vocês buscam agora, quais são as principais linhas de frente que vocês estão propondo para esses agricultores? Olha, o principal, como eu disse, é recuperar a confiança do setor produtivo. Nós estamos vivenciando aí o 5º ano de eventos climáticos intensos. Nós passamos por 3 severas estiagens, passamos agora por esse período de enchentes de muita intensidade, e isso faz com que a capacidade de endividamento desses produtores esteja comprometida, faz com que a sua própria confiança esteja abalada. Então, o trabalho inicial, o principal da Emater tem sido visitar as propriedades, auxiliar na reorganização dessa propriedade, verificar as linhas que podem ser ofertadas para programas de recuperação de solo, como eu disse, para programas que venham numa reconstrução na sua propriedade, seja em salas de ordenha, seja em equipamentos de estufas de galpão, de hortaliças, de pomares que também sofreram algum tipo de interferência e que vai demandar agora um período longo para se recuperar. Você não inicia uma produção de uma frutífera com a muda. A muda é o primeiro passo, aí depois o desenvolvimento, o cuidado, os cuidados sanitários que precisam ser observados em todos os setores da cadeia. Isso tudo agora vai demandar uma união de esforços muito grande, como nós temos tido aqui, um apoio fundamental da Embrapa, o apoio da nossa Emater, o apoio do Senar, o apoio das federações, como a FEPAG, por exemplo, que tem se somado para que isso possa ser rapidamente recuperado e a gente possa ter a economia de volta no setor da agricultura familiar de forma especial. Certo. Muito obrigada pelas informações, secretário. Fica aqui o nosso apoio, a nossa força para o estado do Rio Grande do Sul e a todos vocês do setor produtivo. Até uma próxima. Muito obrigado, Antonella. É um prazer ter conversado contigo. Estamos sempre à disposição aqui. Então, como a gente acompanhou aí, né, a situação segue muito difícil. É muito difícil, é um momento de reconstrução, é um momento que depende de apoio federal, estadual, das pessoas que estão envolvidas no agronegócio, na pecuária, na parte de laticínio, né? Pequeno produtor, grandes produtor. É um momento de reconstrução que vai depender do esforço de todos que estão envolvidos nesse processo. Com certeza. A colheita do milho safrinha está começando a ganhar força no Paraná e a área colhida até agora já chega a 7% do total. Apesar do clima ter contribuído no momento do plantio, a falta de chuva em algumas regiões prejudicou o desenvolvimento das lavouras. O DERAL já contabiliza uma redução de 16% na produtividade. Este ano, a área plantada com milho safrinha no Paraná foi de 2.400.000 hectares. Um aumento pequeno de pouco mais de 1% em relação ao ano passado. Como o plantio foi realizado mais cedo, a colheita está bastante adiantada. Até agora, 7% da área já foram colhidos, enquanto que nesta mesma época, em 2023, as máquinas nem tinham começado a trabalhar. E se o tempo ajudou no período do plantio, durante o desenvolvimento das lavouras, a falta de chuva atrapalhou. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura, o estado deve colher pouco mais de 13 milhões de toneladas de milho, o que significa menos 1,5 milhão de toneladas do que no ano passado. Para a gente falar sobre o cenário do milho, principalmente da colheita que já começou no estado do Paraná, eu converso agora com Edmar Gervásio, que é analista do DERAL. Gervásio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa AgroFag. Obrigado, estamos à disposição. Gervásio, acho que é interessante a gente começar falando, né, da questão da colheita do milho aqui, que já está em 7% em todo o estado, né? Isso é a atualização do último boletim, né? Como que você vê esse ritmo da colheita? Excepcionalmente, essa safra ela está com uma dinâmica diferente em termos de colheita. A gente tem uma colheita bastante acentuada já no início aí, de junho e já teve também ali 4% da área foi colhido no mês passado.
essa mudança no perfil da colheita, ela é justificada porque, especialmente na região oeste do estado, foi plantado esse milho bastante cedo, né? No início de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, a gente já tinha plantio relevante dessa safra do milho. E a partir do momento que se plantou bastante cedo, né, no caso, já no início da janela, a tendência é que você colha também mais cedo. Entretanto, a região norte, por exemplo, ela deve colher dentro de uma normalidade que é a partir de julho. A região oeste, por exemplo, que é significativa em termos de volume, temos mais de 800 mil hectares plantados ali, já está com aproximadamente 10% de colheita nessa semana, enquanto no estado a gente tem 7% de média. Porém, as condições de clima, aparentemente, de modo geral, estão favorecendo a colheita. Então, durante esta semana e a próxima, a gente deve ter um avanço aí também bastante consistente e significativo em termos de colheita do milho segunda safra no estado do Paraná. Já sobre a questão de produtividade, principalmente, acho que saiu 52%, né, das lavouras estão em condições boas. Como que está essa projeção? Infelizmente, para o produtor do milho segunda safra, ela em geral, uma safra frustrada. A gente tem já perdas contabilizadas no campo, né? No estado, aí, essa estimativa inicial já aponta que são mais de 1,5 milhão de toneladas perdidas. Isso representa aí mais de R$1 bilhão que deixam de ser transacionados pelos agricultores de milho no estado do Paraná. E o viés também não é positivo, porque nesse momento a gente tem apenas 50% das lavouras que estão no campo, elas têm uma condição boa, ou seja, devem atingir seu potencial produtivo, enquanto que os outros 50%, ou eles estão numa condição mediana ou ruim, então, de certa forma, não terá uma produtividade cheia. A gente tem a região oeste do estado, que é a segunda maior área em termos de plantio, aí, com 848 mil hectares que foram plantados nessa safra, dos 2,4 milhões que temos nessa safra. E essa região, por exemplo, já tem uma perda aí no campo de 16%, né? Então, a gente está falando quase 1 milhão de toneladas que foram perdidas só numa região do estado. Certo. Gervásio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Agrofag e até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos à disposição. Até mais. Até mais. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. O fim de semana no Paraná contou com uma massa de ar seco e fresco, que é bem marcante do outono, e segue assim ao longo dos próximos dias, o que favorece a colheita para os produtores. Em Cascavel, esse tempo continua até o fim da próxima semana. Na tela, a gente pode ver que as temperaturas ficam entre 17 a 26 graus, sem muitas mudanças, tempo agradável e estável por aqui. Já na cidade de Guaíra, a sensação é parecida. Os dias seguirão com esse tempo mais seco também e continua mais fresquinho no começo da manhã e ao longo do dia as temperaturas se elevam sem chances de chuva para os próximos dias. Os termômetros devem registrar mínimas de 18 e máximas que chegam aos 29 graus. E em Foz é assim também, temperaturas próximas aos 17 graus pela manhã e variações que vão até os 28 graus ao longo do dia, com sol intenso, céu claro e estabilidade atmosférica nessa próxima semana. No próximo bloco, galinhas ornamentais. Vocês já viram isso? Um criador de Santa Catarina faz sucesso vendendo essas aves exóticas para todo o Brasil. É daqui a pouco. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
Estamos de volta. Professor Celso, agora eu vou te mostrar outra foto aqui na TV e eu quero saber se o senhor conhece que ave é essa aqui. Eu não conhecia, não sabia, mas nos bastidores comentando é uma galinha de topete, hein? Realmente, e essa galinha de topete é conhecida como polonesa. Ela é uma galinha ornamental que faz parte do criatório, a gente vai ver na próxima foto, do Adriel Paloski, que é da cidade de Botuverá, em Santa Catarina. Bonita demais, né? Tem um topete fantástico, né? De fazer inveja para mim. Ah, então é bem marcante, né? Desde pequeno, o Adriel sempre gostou de cuidar das galinhas do sítio da família. Essa paixão se transformou num bom negócio. Ele fundou um criatório de galinhas ornamentais. São cerca de 50 variedades das aves e ele cria cada uma delas. E elas têm suas características bem marcantes. Vamos conhecer? Para a gente saber mais, então, sobre essas raças curiosas de galinhas, a gente vai falar com o próprio criador delas, Adriel Paloski, que está em Botuverá, Santa Catarina, e vai conversar com a nossa equipe. Olha onde ele está. Seja bem-vindo, Adriel. Oi, bom dia, tudo bem? Estou aqui com as galinhas, fazendo uma... Vem cá. Olha só que legal. Essa aí, então, Adriel, você já me contou que ela é da raça Belgian Camurça. Vamos conversar um pouquinho ali fora que eu acho que vai dar para te ouvir melhor. E aí você me conta. Isso. Você me conta um pouquinho mais sobre a sua criação. Vamos ver. Esse é o criatório principal, né? Olha só. Dá um oi. Olha só, que legal. Adriel, então, me fala um pouquinho. Essa é uma das raças que você tem aí no criatório. Ela tem aquelas galochas, né, características, e a barbinha também aí da galinha. Conta um pouquinho pra gente. Isso. Esse é o Belgian Camurça. Então, cada raça, ela tem as características próprias dela que a gente faz a seleção. Então, por exemplo, esse tem essa barbinha embaixo do bico. Tem essa que está nesse formato, que aqui está séria. Tem as peninhas nos pés, nem você falou. Muito bonito. E é uma raça muito dócil, né? Então é pequena, dócil. Muito bacana essa raça. Uhum. Olha só, ela participando com a gente aí também. E tem do ladinho, pelo que eu vi aí, uma polonesa. Como é que é aquela outra raça, então? Essa é a polonesa. Vou mostrar para vocês. Essa é a polonesa na cor azul. Olha só. Olha, a gente consegue ver como ela tem, né? Então, essas penas bem características, assim, em cima da cabeça, é muito bonita mesmo. Essa é uma da raça polonesa, então. Isso. O primeiro animal que eu tive, a primeira raça que eu tive foi as polonesas, então eu tenho uma paixão maior ainda por elas. E essa aqui é da cor azul. Polonesa muito linda. Eu uso anilha nelas, né, na perninha delas, uma anilha de plástico, para identificar também, porque algumas são muito iguais, né, algumas a gente não consegue perceber a diferença física, mas essa eu conheço, por exemplo. Algumas eu já conheço só de olhar, né? Uhum. Vamos falar então um pouquinho também, agora que a gente já conheceu duas das raças, né? Falar um pouquinho aí então das características dessas galinhas. Como é que começou a ideia de criar galinhas ornamentais, Adriel? Você sempre teve essa paixão por animais? Você é biólogo, né? Conta pra gente um pouquinho então desse interesse seu. Isso, como eu nasci aqui na cidade de Botuverá, que é uma cidade de interior, também uma cidade menor, eu sempre criei galinhas, né? Sempre tive esses animais. Então, foi desde 2017 que eu comecei com as ornamentais, mas eu sempre tive as galinhas caipiras desde os 5 anos de idade, né? E em 2017 eu comecei com as polonesas. Ali na pandemia, eu comecei a compra de ovos, enfim, eu comecei a montar um plantel de aves. E depois, em 2021, daí que eu fundei o criatório. E hoje são 50 espécies. Isso, são menos espécies, são cerca de 15 espécies, só que são 50 variedades. Por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho por fora aqui o galpão. Aqui a gente tem o mini coxim, que é essa raça com penas nos pés, estão vendo? Não sei se dá para ver bem. Sim. A gente tem a cor... E a cor preta aqui também. Então isso já conta como 2 variedades, né? Então a gente tem cerca de 15 raças, e essas raças a gente divide em outras variedades.
E, Adriel, eu queria perguntar para você em relação ao interesse das pessoas, né? Você compartilha seu dia a dia nas redes sociais, hoje você tem lá 50 mil pessoas que te acompanham, né? Como que é o interesse também das pessoas hoje? Elas buscam adquirir os ovos ou compram direto as galinhas aí com você para ter também essas galinhas ornamentais, deixar a propriedade mais bonita? Como que funciona hoje? Isso, geralmente as pessoas buscam os ovos, né, ou os filhotes delas. Essas aqui são nossas matrizes, né, então a gente não vende. E eu percebo muito do nosso pessoas que buscam, são pessoas que viveram no interior quando eram mais novas, e hoje em dia moram na cidade e não podem ter galinha caipira, enfim, e delas têm essas galinhas mais como pet, essas galinhas que podem estar dentro de casa, tem gente que tem dentro de casa, ou tem um cantinho do lado de fora. Então, assim, eu percebo que muita gente busca voltar com essa realidade que não pode viver mais do interior, gostavam muito de galinha na infância, e muitos são outros criadores do Brasil que buscam também a nossa genética. Então eu percebo que o nosso público é mais voltado para isso. Então muita gente também pergunta nas redes sociais como eu tenho coragem de vender, se eu me apego a elas e tal, e eu acabo não vendendo as matrizes. Então essas que eu me apego, eu não vendo, né? Eu fico com elas não têm nem valor, né? A gente tem um valor sentimental, então eu acabo me apegando. E os mais jovens, daí a gente vende os filhotes ou os ovos mesmo, né? E a baia delas. Esse que tá vindo aí é o galo, ó. E agora, para a gente finalizar, você me contou aí que são 15 raças. Conta pra gente quais são algumas, então, dessas raças, e a gente vai mostrando aqui do ladinho as imagens também. Então, uma das raças que eu estou focando no momento, e eu acredito que eu seja um dos maiores criadores do Brasil, é o Mini Coxim, que é aquela raça com peninhas nos pés, eles têm um corpo bem arredondado, são bem pequenos. Então essa raça é uma que eu tenho muitas variedades, muitas cores, né? A galinha polonesa também é uma que representa muito o criatório, né? Tanto que na minha logo, né, no meu logo, eu uso elas, eu uso a foto delas, de algumas delas que eu tenho há mais tempo, né? Como símbolo. Então as polonesas têm um topete bem grande, tem barba, então essa é a característica principal, né? O topete. Tem gente que chama galinha de peruca, né? A galinha sedosa, que tem as penas como se fossem seda e tem penas nos pés. A gente tem o Belgian Mil Flores, que ele tem a barbinha e as penas nos pés, que eu mostrei no começo do vídeo. A gente tem a galinha cara de palhaço, que ela tem o corpo preto, por exemplo, e o rosto branco. Então a gente tem também 3 cores dessa. A gente tem o Mini Cornish, que também é como se fosse um mini índio, que é aqueles galos de briga, assim, só que pequenininho, e que não briga, é mais dócil, né? Então a gente tem o Mini Cornish, a gente tem a Ameraucana, que é a galinha que bota ovos azuis e verdes, né? Então essa galinha, ela tem uma barba também, ela tem um porte maior, então essa ave também, ela chama muita atenção porque a gente lembra da nossa infância com essas questões do ovo azul, ovo verde, né? Eu lembro muito da minha infância também, porque eu tinha muitas caipiras, né? E essas são as principais, as que a gente tem mais variedades, né? E a gente tem outras que a gente tem menores variedades, por exemplo, só uma cor da raça, né? Então, por exemplo, a galinha Orpington, que ela é toda amarela, né? A Orpington, ela é linda também. A galinha Brahma, a gente só tem uma variedade também, devido ao espaço, então só tem uma baia com elas, né? E essas são as principais, assim, e principalmente o Mini Coxinha, a polonesa e a sedosa são os nossos principais aves. E eu gosto também de ter aves que eu goste de criar, porque algumas aves são, por exemplo, muito agressivas ou muito ariscas e não funcionam bem em baias assim, ficam brigando com as outras, né? Então essas eu geralmente não gosto de ter, né? Eu gosto de ter umas aves mais dóceis, né? Geralmente são pet. Muito bem. Adriel, obrigada por compartilhar com a gente um pouco aí da sua criação de galinhas ornamentais. Sucesso na sua produção e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite e até mais. Não, e é bonito de ver a paixão que ele tem por criar essas galinhas ornamentais aí. Esse Brasil é fantástico, né? Cada curiosidade que vem para nós, né? Mas sensacional. É mesmo, é demais. E agora vamos dar uma olhada nos preços do agromercado dessa semana. Em
Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 220. O quilo do suíno, R$ 6,72. E o quilo do frango, R$ 4,02. E agora a gente vai mostrar aqui a participação de vocês. Por meio das nossas redes sociais, recebemos fotos e vídeos muito bacanas nessa semana. E eu quero também fazer um convite para você que nos acompanha e quer mandar a sua foto, reforçar aqui, né, aquela mensagem que a gente já trouxe no programa. Mande sua foto ou vídeo pelo nosso WhatsApp ou por meio das nossas redes sociais, @agrofag. Vamos começar vendo as fotos enviadas pelo seu Lauro Andrushevitz, que é daqui de Cascavel, interior de Cascavel. Olha o tamanho das beterrabas que ele colheu. Na hora eu achei que eram batatas doces, mas na verdade são beterrabas mesmo. Ele entrega esses vegetais lá no programa municipal, né, da merenda escolar. Merenda escolar. E eu achei muito interessante, são lindas demais. Ele falou que chegou a quase 1 quilo cada beterraba. Muito boa, ótima essa produção. Essas são as imagens enviadas aí pela Ana Neide, que é de Bauru, em São Paulo. Cachos de bananas aí que ela colheu na propriedade, bananas roxas diferentes, né? Olha a cor delas, que legal. Temos também aí a participação da Escola Municipal de Ouro Verde do Oeste, que foi visitar a propriedade do seu José Passaroto, mais conhecido como Zé da Pitaia. Zé da Pitaia. E olha o que elas estão comendo ali, uma baciada de frutas aí e também tem pitaia, né? Que legal, uma atividade realizada então com os alunos do Colégio Municipal lá de Ouro Verde do Oeste. Um abraço para o seu Zé da Pitaia. Agora eu quero chamar a atenção para essas imagens. Olha que bonito esse visual. Linda, muito linda. O milho safrinha em contraste com o trigo e a imagem de Cascavel no fundo. O trigo aí se desenvolvendo. Essas são imagens feitas pelo nosso cinegrafista Luiz Marcondes na área da Fazenda Escola da FAG. Muito lindo de ver, né? O trigo se desenvolvendo muito bem. Muito bonito. E o fundo lá é espetacular, né? Não, cartão postal de Cascavel, né? Bonito demais. Muito bem, vamos agora para os nossos cursos e eventos, que são indicações aqui, como todo o programa. A gente começa falando da produção artesanal de alimentos, curso do Senar, que vai ser realizado no Sindicato Rural de Cascavel no dia 19 e 20 desse mês, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, para você que quer saber mais informações, olha o contato, está na tela. Eu vou reforçar aqui também. É 459-9942-0063. Temos também o curso de Operação de Drones, um curso do Senar, que vai ser realizado na Agrotec, dia 24, 25 e 26 desse mês, 8 da manhã até 5 horas da tarde, também mesmo telefone para contato. E aí, olha só, curso Farmácia Veterinária na Propriedade Rural, um curso realizado pelo Sistema Senar, aí junto com a Confederação Nacional da Agricultura. Dia 17 de junho, a partir das 8 da manhã, você vai aprender a montar e gerenciar adequadamente uma farmácia na propriedade rural, garantindo a disponibilidade e a eficácia dos medicamentos. Então fica aí a dica para quem quiser aprender mais sobre como organizar aí a área da farmácia na propriedade rural. Temos também a indicação aqui do evento focado na pecuária leiteira, é a AgroLeite 2024, Horizontes em Sintonia é o tema desse ano. Então, de 6 a 9 de agosto, lá é na Castrolanda, né, Expo Center, Parque de Exposições Dário Macedo, em Castro, no Paraná, capital nacional do leite. Temos aqui, então, a indicação de que vai sair, né, uma excursão do Centro FAG até Castro. O professor Euler Márcio Gueres, que está organizando, né, professor da veterinária, tem o contato dele na tela para quem quiser já se inscrever e participar dessa excursão. Então, o contato dele, 99116-1122, vai sair dia 8, né, em frente à FAG, 11 horas da noite, chegar em Castro, 7 horas da manhã. E a volta também, ó, no dia 9. Mais informações, o professor Euler pode esclarecer todas as suas dúvidas. É com essa informação que nós encerramos o Agrofag desse domingo. Te vejo na próxima semana, uma semana muito abençoada para o senhor, professor. Uma semana para você e uma boa semana para todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag.